sabe que eu não faria isso se tivesse opção. Mas ele é meu amigo. Eu também era. E aí pessoal, no próximo dia 28 de abril a gente vai ter o segundo maior embate entre super-heróis, eu acho que terceiro se a gente for contar Demolidor. Dos super-heróis, mas como a gente vai contar cinema, do cinema. Depois de Batman v Superman, a gente agora vai ter dois super-heróis queridos por todos, Capitão América e Homem de Ferro, que vão lutar em Guerra Civil. Só que eu queria avisar logo que o vídeo a gente vai falar sobre a HQ e a Guerra Civil, no caso sobre o evento que rolou dentro do universo de quadrinhos da Marvel, e não sobre o filme. Então, quem tá esperando ouvir coisas sobre o filme, desculpa decepcionar, uma outra hora a gente faz um vídeo sobre o filme. Mas vocês devem ter visto muitas pessoas dentro do Facebook, das redes sociais falando: se vocês soubessem o que o Capitão América fez nos quadrinhos, você seria time Capitão América. E bom, eu acho que tem um certo ponto de verdade, mas muitas pessoas não chegaram a ler Guerra Civil e não sabem o que realmente acontece. Wesley Safadão, você se lembra de mim? Eu lembro da sua mãe, aquela piranha. Muita treta. Então eu vou tentar resumir um pouquinho do que foi a Guerra Civil pra essa galera. Bom, do lado esquerdo a gente tem o time composto por Capitão América, chefiado por Capitão América, Luke Cage, temos o Falcão, temos o Justiceiro, que só aparece no final da Guerra Civil, mas temos diversos outros heróis que eu não tô lembrado agora. E dentro do time do Homem de Ferro nós temos Homem de Ferro, Quarteto Fantástico, Hank Pym como Jaqueta Amarela, nós temos toda a SHIELD e diversos outros heróis. E o que leva à Guerra Civil? Logo no começo do evento Guerra Civil, nós vemos um grupo de super-heróis adolescentes que tem um reality show e eles decidem enfrentar alguns vilões que são demais pra eles. São esses super-heróis. E o que acontece? É óbvio que dá merda. Eu estou sentindo uma treta! E um dos vilões, que eu não me recordo o nome agora, mas eu vou procurar aqui no encadernado, rapidão. E um dos vilões, o Nitro, que é esse vilão aqui, ele explode. Se eu não me engano, o poder dele é causar explosões. E ele explode o bairro, matando toda a turma do reality show, os super-heróis e mais ou menos 800 pessoas, incluindo muitas crianças. E o que acontece? O governo decide então que vai implantar uma lei de registro de super-heróis. Ou seja, todo super-herói tem que se registrar, tem que ter seu nome certinho, etc. Eles vão trabalhar pra SHIELD. E eles vão ser responsabilizados por qualquer ato que eles façam que cause danos. O que eu pessoalmente acho super correto. Porque é a mesma coisa que, por exemplo, um policial. Se um policial matar um civil, ele tem que arcar com as consequências. Se um super-herói destruir uma cidade, pra quem assistiu Batman v Superman, deve ter visto essa pegada de consequências de lutas super-heróicas. E, enfim, o governo, através da SHIELD, quer obrigar os super-heróis a se registrarem e os que forem contra o registro vão ser presos. Ou não atuam mais como super-heróis. Isso causa uma guerra, porque o Capitão América é contra o regime de registro dos super-heróis. Já o Homem de Ferro é a favor desse registro. E existem super-heróis dos dois lados. O Demolidor tá do lado do Capitão América, os maiores gênios do universo Marvel, que é o Hank Pym, o Tony Stark, etc., estão do lado do governo. E isso acaba encadeando em diversas batalhas dentro da cidade. E um fato muito importante que marcou a Guerra Civil, que foi quando o Homem-Aranha, o Peter Parker, que era o super-herói que mais protegia a sua identidade secreta, tira a máscara na frente de diversas pessoas e na frente da televisão, por conta do Tony Stark. Eles acreditam que isso vai encorajar alguns heróis a fazerem a mesma coisa.
a se tornarem registrados e etc. O que acaba ocasionando em outras coisas depois. Mas o Homem-Aranha é o primeiro super-herói que protege demais a sua identidade secreta, graças a Tia May, graças a Mary Jane e etc, a tirar a máscara. Dentro da Guerra Civil, o que as pessoas usam como argumento para ser o time Capitão América é o fato de que o Tony Stark, junto com o Hank Pym, eles criam um ciborgue baseado no DNA do Thor, porque o Thor some nessa época, todo mundo acha que o Thor tá morto. E eles criam um ciborgue que acaba se descontrolando no meio de uma batalha e assassina a sangue frio um super-herói chamado Golias, com um raio no meio da batalha, porque simplesmente ele não tinha a empatia do Thor pelos seres humanos e pela vida. Foi essa cena aqui. Isso acaba levando a Sue Storm do Quarteto Fantástico a entrar pro time o time do lado do do Capitão América. E também após isso, o Homem-Aranha começa a repensar os atos dele e o que ele tá defendendo. E alguns super-heróis também do lado do Capitão América vão pro lado do Homem de Ferro. Do lado do Capitão América, o que é legal também é que muitos vilões tentam se aliar, porque eles também são contra o registro, só que eles ficam naquele embate de a gente aceita vilões ou a gente não aceita vilões. E o próprio Homem-Aranha se rebela contra o Homem de Ferro depois desse assassinato, porque ele começa a pensar no que ele tá fazendo, se o que eles estão fazendo é certo, se é bem por aí. E o mais icônico, que deixa realmente as pessoas com raiva do Tony Stark, é que ele manda 2 vilões dos Thunderbolts, que se juntam ao time do Homem de Ferro graças ao governo, para pegarem o Homem-Aranha, só que eles quase matam o Homem-Aranha, que é salvo pelo Justiceiro. O Justiceiro assassina os dois vilões, que é o Halloween e o Halloween e um outro vilão que eu não sei o nome. Não sei. E se ele morreu, eu acho que ele não era tão importante assim. E o Justiceiro, nessa hora, se alia ao time do Capitão América. E o Homem-Aranha também volta pro time do... É nessa parte da Guerra Civil que a gente começa a chegar perto do fim. E descobrem que existe uma prisão que está sendo criada pelo Hank Pym. Pelo Reed Richards. E o Reed Richards criou uma prisão na zona negativa para todos que são contra o registro, para os heróis que são capturados. E o time do Capitão América cria um plano para poder invadir essa prisão e libertar alguns super-heróis que foram presos, por exemplo, o Hulking, o Demolidor e enfim, outros heróis. Isso acaba em um embate super-heróico enorme, que é realmente o que é a Guerra Civil. E, bom, o que a gente pode tirar dessa parte dos quadrinhos, que diferença pro filme da Guerra Civil, são muitas. Porque tem muita gente achando que vai ser a mesma coisa, só que a pegada vai ser completamente diferente. A gente tem menos super-heróis, tem uma história diferente, um envolvimento diferente dentro do filme. Então, quando o pessoal falar que se você lesse os quadrinhos você entender que seria time Capitão América, agora você entende porque o Tony Stark ele acaba se tornando até uma espécie de ditador em cima disso, um extremista, matando e até agredindo e enfim, capturando os seus próprios amigos. Eita porra! Por conta do que ele acredita. Só que a gente também não pode tirar a certa razão dele, porque ele tá fazendo isso porque ele acredita que é certo, porque houveram mortes de inocentes e etc. E a guerra só acaba quando o Capitão América percebe o que eles estão fazendo e ele se entrega. E nesse momento a Guerra Civil tem um fim, porque o próprio líder se entrega e eles não continuam. Mas a Guerra Civil acaba com um novo momento dentro do universo Marvel, onde o Homem de Ferro cria uma iniciativa
se não me engano, a iniciativa dos 43 estados, em que em cada estado teria uma equipe treinada por agentes da SHIELD, de agentes da SHIELD com superpoderes, uma espécie de vingadores para cada estado, todos controlados pela própria SHIELD. Então é uma história muito bacana, é um dos maiores eventos que já ocorreram dentro do universo Marvel. E o encadernado não é muito grosso, é uma história rápida que vale muito a pena. Eu consegui encontrar na livraria Leitura por R$35. E pra quem vai assistir o filme, etc., não acho que é obrigatório você ler os quadrinhos, porque é completamente diferente. Basicamente, no filme você tem alguns personagens parecidos, mas o envolvimento é diferente, as coisas são diferentes, tem poucas referências. Mas é uma história muito boa. É uma indicação ótima de quadrinho, de encadernado, para você ter na sua biblioteca, na sua coleção, na sua biblioteca, seja onde for. E eu recomendo demais Guerra Civil, uma leitura obrigatória para qualquer fã da Marvel. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima dica de quadrinho, ou de encadernado, ou de filme, ou de qualquer coisa. Tchau, galera.